Águas de Primavera, de Ivan Turgueniev, pela editora Amaryllis, com tradução de Sônia Branco. Esse livro foi publicado originalmente em 1872. É uma edição muito bonita, muito caprichada. Nós encontramos aqui a foto do Turgueniev. Há também uma foto dele com Tolstói e outros autores. E encontramos também, temos a grata surpresa de que cada personagem é retratado através de uma caricatura. Essa daqui é a Gemma. Então, todos os personagens são retratados no livro. Águas de Primavera. Qual o sentido desse título? A história se passa no verão, então fica a pergunta. E daí que eu fui investigar o significado. Esse livro, ele tem um contexto histórico, embora não esteja explícito. O Turgueniev aqui, ele trabalha muito com simbolismos, então você pode ler esse livro como um romance ou você pode investigar, pesquisar, estudar para entender esse contexto histórico. O que acontecia na Europa no século XIX, no período retratado no livro? A história se passa entre os anos de 1840 e 1870, que é justamente o período do ressurgimento na Itália, ou seja, a luta pela unificação italiana. Nessa época, a península da Itália, ela era dominada por diferentes reinos e principados e ducados, e o povo queria a constituição de uma nação, queria a unificação. Então, esse período que vai de 1840 a 1870 é justamente o período da unificação italiana e é o período, né, em que decorre essa história. Nessas guerras, nessas batalhas pela unificação, um personagem se destaca e ele é citado aqui no livro, que é o Giuseppe Garibaldi, aquele mesmo que esteve aqui no Brasil em 1838, participando da Revolução Farroupilha. O Garibaldi, ele participa de várias batalhas pela unificação italiana e uma delas se dá em 1848, justamente quando há na Europa um movimento conhecido como Primavera dos Povos, que tem início na França e também acontece em vários outros países, inclusive na Itália. Na França, o povo lutava pela república, pelo fim da monarquista absolutista. Eles conseguem isso em 48 e é eleito o primeiro presidente, que é o Napoleão III, dito sobrinho de Napoleão Bonaparte. Napoleão III é eleito, ele se torna presidente e depois, quando termina o mandato dele, ele não pode ser reeleito, então ele dá um golpe. E esse golpe é descrito por Marx naquele livro 18 de Brumário de Napoleão Bonaparte. Então, esse movimento todo que acontece na França, em vários países da Europa, é conhecido como Primavera dos Povos. Daí o título, né, Águas de Primavera, é essa primavera, ou seja, o florescer, o renascer da liberdade, da república em solo europeu. Em 1860, o Garibaldi comandou os Camisas Vermelhas e ele comandou a expedição dos 1000 até a declaração do Reino da Itália. E esse momento também ele é citado aqui no livro muito sucintamente para dar essa pista de que Águas de Primavera tem a ver com a Primavera dos Povos e com esse movimento todo de unificação da Itália. Bom, como é essa história? O que acontece? Nós começamos em 1870. Em 1870, nós encontramos um homem de 52 anos chamado Sanin. Ele está em sua casa, ele havia acabado de chegar de uma festa, de uma reunião social, ele está muito entediado, aborrecido. A futilidade da sociedade, da alta sociedade russa que ele frequentava o aborrecia tremendamente, ele não vê sentido na vida. Então ele chega em casa, começa a revirar gavetas, encontra cartas de antigas amantes, resolve jogar aquilo tudo fora, vê que nada daquilo tem valor para ele, até que ele encontra uma caixinha. E nessa caixa ele encontra uma cruz de granada. Aqui não explica o que vem a ser essa cruz de granada, eu fui investigar. E eu descobri que a cruz de granada seria a representação do cristianismo, ou seja,
seria uma cruz que foi supostamente encontrada no século VII e que seria a cruz de Jesus Cristo. Essa cruz, ela simboliza a verdadeira cruz de Cristo, ou seja, ela significa a verdade. Ele encontra a cruz de granada, que é um adereço, é um pingente. E ele começa a lembrar do que acontecera há 30 anos na Alemanha. E aí começa, né, essa narrativa dessas memórias. E aí nós encontramos Sanin, esse homem de 52 anos, com 22 anos na Alemanha, em Frankfurt. Sanin, ele tinha 22 anos nessa época, ele havia recebido uma herança de um parente e ele decidiu gastar todo o dinheiro tirando um ano sabático, passeando por vários países da Europa. Aproveitando a vida, se divertindo, porque ele retornaria à Rússia e ele ingressaria no serviço público. E então Sanin, no dia da partida dele, ele está em Frankfurt, ele vai tomar uma condução que o levará à Rússia naquela noite. E antes, né, durante o dia, ele está caminhando por Frankfurt, ele encontra uma confeitaria, a confeitaria Giovanni Roselli. Ele entra na confeitaria, uma confeitaria modesta, não encontra ninguém, nenhum atendente, e de repente surge lá de dentro uma moça muito bela, com umas tranças, correndo, muito apavorada, pega o Sanin pela mão e leva para dentro da casa. Ele vai, ele é levado, quer dizer, ele não escolheu fazer isso, ele foi levado. Quando ele chega lá, tem um adolescente chamado Emílio, que é irmão dessa moça. Essa moça se chama Gemma. E o Emílio está lá desfalecido, o Sanin presta os primeiros socorros, o menino fica bem e a família fica muito grata a ele, porque eles dizem que Sanin salvou a vida de Emílio, né? Ele não foi lá salvar a vida de ninguém, ele foi lá comprar um brioche, um pão, qualquer coisa, um doce, um suco, foi levado àquela situação. E a família fica muito grata e o convida para jantar, ele refuta, mas porque ele tem que viajar de volta, né? Mas por fim ele vai jantar, ele fica muito encantado com a família, se envolve e acaba perdendo a condução. Ele perde a condução, fica ali mais alguns dias em Frankfurt e todos os dias ele é convidado por essa família para passar o dia, para conversar. E assim ele vai se aproximando de Gemma. E também Emílio, o irmão de Gemma, fica muito agradecido e muito impressionado com Sanin, porque na cabeça de Emílio, Sanin é um herói. E o Emílio, ele tinha uma tendência a apreciar feitos heróicos. Pois bem, Sanin está ali, passam-se os dias, uma semana, e por fim ele se vê apaixonado por Gemma e Gemma se vê apaixonada por ele. Só tem um detalhe, ela é noiva de um alemão chamado Kluber. Esse Kluber é um comerciante, é um capitalista, um cara austero, frio, machista, e ele é noivo de Gemma, né? E aí, um dia, nessa mesma semana, nesses mesmos dias, o Kluber convida a Gemma, o Emílio e o Sanin para fazer um passeio nos arredores de Frankfurt. E eles vão, e chegando lá, eles estão almoçando e um oficial ofende Gemma. Ele assedia e ofende Gemma. O noivo pega a noiva pelas mãos e leva para dentro do restaurante. E Sanin vai lá tirar satisfação. Esse Kluber, ele não tinha sentimento, ele não tinha uma relação de afeto com a noiva. Eu vou ler um trecho que trata dele para vocês se aproximarem do Kluber, desse alemão, do noivo. Assim, por exemplo, quando eles estavam passeando, eles estavam fazendo esse passeio. Assim, por exemplo, observou a respeito de um regato que este corria por uma cavidade excessivamente reta, em vez de dar alguns volteios pitorescos. Assim também não aprovou a conduta de um pássaro, um tentilhão, por não diversificar muito as suas evoluções. Gemma não se aborrecia. Notava-se que sentia até mesmo prazer, mas Sanin já não reconhecia nela a mesma Gemma de antes. Não que pairasse alguma sombra em seu semblante, a sua beleza nunca fora tão esplendorosa,
mas a sua alma se recolhera. Quando Gemma está perto do noivo, a sua luz se apaga, né? A sua alma se recolhe. Então, era essa relação deles. Acontece esse assédio, ele leva a noiva lá para dentro e o Sunny vai lá tirar satisfação com o oficial, que por sua vez o chama para um duelo, porque as ofensas precisam ser resolvidas através de duelos, embora não se vá matar ninguém, né? O duelo, cada um dá um tiro para cima e fica tudo por isso mesmo. Só que esse duelo, quando o Sunny aceita duelar pela honra de Gemma, isso se torna um escândalo, porque quem deveria fazer isso era o noivo, e o noivo não faz. Então a honra da Gemma fica muito comprometida. A Leonora, mãe da Gemma, fica muito nervosa com a situação, né? E o Sunny, ele vai pro duelo, ele participa do duelo e ele convida para ser padrinho do duelo dele o Pantaleone, que é o criado, né, da casa, que era um ex-cantor de ópera. É uma figura muito impressionante, muito admirável o Pantaleone. Ele é um velho e ele faz uma leitura muito precisa do caráter das pessoas. Inclusive, a Leonora, a mãe da Gemma, ela é viúva. E o marido dela, o Giovanni Rosselli, ele havia vindo para Frankfurt justamente em 1815, quando tiveram início as primeiras batalhas a favor da unificação da Itália. Ou seja, o povo italiano estava lutando e Giovanni fugiu para a Alemanha. Então a Gemma achava que o marido era um grande homem. E o Pantaleone, com sua perspicácia, ele sabia que na verdade ele era um covarde, né? Então, o Sunny, ele duela, o duelo acontece, o Pantaleone, ele não gosta do Kluber, ele não gosta dos capitalistas, ele não gosta da Alemanha, ele não gosta dos alemães. Ele é um italiano que aprendeu alemão somente para usar a língua alemã para xingar os outros. É só isso que ele faz, ele é engraçadíssimo. E aí tem o duelo e o Sunny e a Gemma revelam para a mãe que estão apaixonados, que vão ficar juntos. E a Leonora, ela faz um dramalhão, faz um escândalo, ela não quer esse casamento, porque ela é muito interesseira. Ela quer que a filha se case com o Kluber porque ele tem um futuro próspero. E ela pergunta para o Sunny, você tem rendas, você tem recursos para manter minha filha? E o Sunny diz, olha, eu tenho uma propriedade rural na Rússia, eu vou vender essa propriedade e vou investir o dinheiro aqui na sua confeitaria. E aí ela se rende, ela aceita o casamento e tal. E o Sunny, ele vai partir para a Rússia então para vender a propriedade dele. É quando ele encontra um antigo colega de escola, o Hippolyte. Ele encontra o Hippolyte, ele sabe que o Hippolyte é casado com uma mulher muito rica, ele fala, olha, será que sua mulher não compra a minha propriedade? Aí o Hippolyte diz, vamos lá onde ela está e aí você propõe a compra para ela, a venda da propriedade. E eles vão. Quando eles chegam lá, eles encontram a mulher do Hippolyte, a Maria. A Maria, esse casal ele é muito curioso. Por quê? O Hippolyte, ele é um folgadão, ele só quer comer, beber, se vestir bem, aproveitar a vida e o dinheiro da mulher satisfaz os seus interesses. Ele não está nem aí para o casamento, para o sentimento, para o amor. Ela é uma mulher, ela diz que se casou com ele porque ela é livre e ele permite que ela continue sendo livre. O que significa liberdade para ela? Ter vários amantes, seduzir vários homens. O marido sabe disso. Inclusive, eles fazem apostas. Eles apostam, será que você vai conseguir seduzir aquele cavalheiro? Né? E o Hippolyte já sabia que ela ia fazer isso com o Sunny. E ela faz. Quando ele chega lá, ela leva o Sunny para o teatro, leva para passear de cavalo, leva para dentro da mata... E vai enredando o Sunny e ele cai na sedução dela, ele se envolve com ela. Ele vai chamar isso aqui de escravidão, ele se torna escravo de Maria.
E aí, veja bem, o curioso disso tudo é que tudo isso que eu narrei aconteceu em uma semana, em 10 dias, foi tudo muito rápido. Ou seja, Sunny não, é um cara irresponsável. Ele adentra a vida das pessoas, modifica a vida das pessoas, o destino, né, sem nenhuma responsabilidade. A Gemma desfez o noivado, vai se casar com ele estava indo vender a propriedade e no dia seguinte ele já está envolvido com Maria. Ela já o domina completamente. Domina tanto que ele nem volta para Frankfurt. Ele manda um criado buscar as malas dele e fica com o casal. Ele escreve uma carta para Gemma, ela não responde, né? Antes da partida dele com o Hippolyte, a Gemma tira do pescoço um pingente que é a cruz de Granada e entrega para ele. A tal cruz que ele vai encontrar 30 anos depois na gaveta. E aí o Sunny, ele parte com o casal Hippolyte e Maria pela Europa, vai para Paris, vai viver a vida, vai festejar, ele é amante da Maria, e é essa vida desregrada que ele vai levar com o consentimento do marido dela. Em 1870, ele está na Rússia, né, 30 anos depois, amargurado, infeliz, meditativo, pensando no que ele fez da vida. E aí ele resolve voltar a Frankfurt, quando ele encontra a Cruz de Granada. Quando ele chega em Frankfurt, ele vai procurar a Gemma, ele pergunta aqui e ali, e aí ele fica sabendo que a Maria morreu, o Kluber, o noivo, também morreu, o Emílio, o irmão da Gemma, aquele jovenzinho que ele socorreu, ele se alistou no exército dos 1000, junto com Garibaldi, e ele morreu na batalha, e ele se torna o grande orgulho da família, porque ele lutou bravamente. Gemma e Emílio eram republicanos convictos, e ele descobre que a Gemma se casou e se mudou, está morando em Nova York. Ele escreve uma carta para ela, diz que está em Frankfurt e que vai esperar a resposta dela até o fim da primavera, ou seja, até 1870, que é justamente quando termina esse período conhecido como a Primavera dos Povos, o período da unificação italiana. Então vai esperar até o fim da primavera. E um dia a carta chega, a carta de resposta, a carta da Gemma. Ela diz que está casada, tem 5 filhos, e ela manda a fotografia da filha dela, que é igualzinha a ela, né? E aí ele vende, o Sunny vende todas as propriedades, aí termina o livro assim, ele vende todas as propriedades dele na Rússia e parte para a América, atrás da Gemma. Tem um trecho aqui que fala bem sobre, é bem curtinho, mas ajuda a gente muito a entender o Sunny, que o Turgenev, em outro livro, que é o livro Pais e Filhos, ele vai, e também no Diário de um Homem Supérfluo, ele vai tratar das duas gerações, a geração de 40 e a geração de 60, que é a geração de 40, que ele vai trazer a ideia do homem supérfluo na Rússia, esse homem que pensa muito, lê muito, teoriza muito e não faz nada. Esse era o Sunny. O Sunny, ele falava, ele esbravejava, ele dizia, mas não fazia nada. Tem uma frase aqui que ilustra muito bem isso. Diz assim: as pessoas fracas, ao falarem consigo mesmas, empregam à vontade expressões enérgicas. Então, quando o Sunny, ele falava consigo mesmo, ele dizia, vou fazer, vai acontecer, mas na verdade ele não era um homem de ação, ele era o homem só do pensar, do refletir, do meditar, né? O livro traz algumas passagens muito bonitas. Tem um momento aqui que eu achei interessantíssimo, que é quando o Turgenev vai marcar o tempo de conversação entre Sunny e Gemma, quando eles começam a se apaixonar. Ao invés de dizer Sunny e Gemma conversaram durante 2 horas, olha o que o
Turgenev escreve: Lenore, a mãe, né, continuava a cochilar e mesmo a roncar baixinho. As faixas estreitas dos raios de sol, filtradas pelas persianas, moviam-se imperceptível e continuamente. Andavam pelo assoalho, pela mobília, pelo vestido de gema, pelas folhas e pétalas das flores. Então, ele vai dizer assim para dar a entender que a conversa demorou, né? Porque a gente sabe que o sol, quando adentra as nossas casas, ele repousa em um móvel e depois ele vai andando para o outro móvel, vai andando para o outro cômodo. Ou seja, decorreu um dia, né? Quase um dia de conversação, que é o momento em que eles vão se apaixonando. É um livro muito gostoso de ler, é uma novelinha, você lê muito rapidamente e é uma crítica que o Turgenev faz a uma parcela da população russa, né, a alta sociedade russa, que era fútil, que não tinha ação, que vivia dentro de um regime imperialista que não agradava a todos, que oprimia o povo, mas que também não fazia nada, não lutava, né? O Sanin vai encarnar essa figura russa. Bom, esse foi Águas de Primavera, de Ivan Turgenev.